Era o Dia Internacional da Mulher, a gente encerra a série de reportagens produzida por Antônio Lupe, por Fernanda Alves, por Felipe Pereira. E hoje um assunto muito bacana, hein? Celebrado hoje, nós vamos parar um pouco e olhar para nós mesmos. Como o jornalismo esportivo inclui a mulher? Como as profissionais estão lidando com o assédio, os xingamentos e a própria correria da profissão? Antônio Lupe. A presença da mulher está aumentando em um meio dominado pela presença masculina. O jornalismo esportivo está cada dia mais ganhando voz feminina, seja no rádio... Uma cobrança de manual, goleiro para um lado, bola para o outro. E aí o Pablo Tomás saiu pro abraço. Arena CBN Especial. Apresentação, Adriana Almeida. Nas transmissões de esporte na TV... Perna direita na bola! Gol! E também nos programas esportivos. Oiê, tudo bem? Globo Esporte no ar. Mas a batalha é muito difícil. É preciso quebrar paradigmas, barreiras, olhares desconfiados e o preconceito. Adriana Almeida é repórter esportiva na rádio CBN Campinas e desde cedo já sabia qual profissão queria seguir. Desde pequena eu sempre gostei de esporte, principalmente de futebol. Acompanhava muito meu pai, tinha uma ligação muito forte assim com eventos esportivos na televisão, porque ele gostava e comecei logo a querer praticar também. E aí quando fui para decidir a minha profissão, eu fiquei entre educação física e jornalismo. E aí eu preferi ir para a área do jornalismo porque conseguiria aí, né, continuar falando de esporte de uma maneira um pouco mais ampla, eu acho. Formada em jornalismo, Adriana está na área há mais de 20 anos e acompanhou de perto momentos importantes do esporte local. E para contar as histórias na rádio e na TV, precisou quebrar alguns tabus. Existia já um preconceito, mas eu acho que no meu caso foi um preconceito um pouco mais velado e não das pessoas que me gerenciavam. Então isso acabou me dando mais confiança. Mas o ambiente que a gente acompanha é muito masculino. Então, em treinos, eu percebia que os repórteres homens conseguiam muito mais conversa com dirigente, com jogadores. Eu confesso que eu não me sentia tão à vontade de chegar sozinha, conversar, porque em determinado momento da minha carreira eu acabei sendo assediada por jogador. Sempre ficava um pouco com aquele pé atrás de pensar, será que eu posso fazer a mesma coisa que os homens podem? Hoje, a Adriana é a única repórter de campo no rádio de Campinas. E esse isolamento traz um mix de sentimentos. É uma mistura de orgulho, porque hoje eu me sinto vencedora de ser, né? É um universo tão grande, você pega Campinas, milhões de pessoas, só eu. E aí a hora que eu olho atrás da meta, eu vejo todos os meninos mais jovens do que eu e me tendo como referência, o que é mais orgulhoso ainda, né? Perguntando para mim, por exemplo, como é que foi cobrir a ponte na Argentina 10 anos atrás, sabe? Isso me dá muito orgulho. Mas também me dá uma tristeza, porque eu não tenho outra colega ali. E eu, pelo menos aqui no jornalismo campineiro, eu torço para que apareça. Mas no momento, assim, eu vejo um cenário muito fechado, jornalismo esportivo em Campinas. Quem saiu do rádio e hoje é uma das principais vozes da TV na narração feminina no Brasil é Isabelle Moraes, que aos 20 anos teve a primeira oportunidade de narrar pela Rádio Inconfidência de Minas Gerais. Mas na Rádio Inconfidência foi quando eu realmente entrei no mercado para trabalhar com o esporte, que foi quando eu entrei para trabalhar como repórter, como comentarista, produtora, apresentadora, e foi onde eu narrei pela primeira vez. Lá foi minha grande oportunidade, aos 20 anos, em 2017, e desde então eu continuei fazendo muitas coisas, mas a narração foi o que mais me marcou, foi a grande oportunidade da minha vida, o que mais mudou assim, minha carreira. E mesmo antes de se tornar uma das principais narradoras da Rede Globo, Isabelle teve que ouvir palavras duras e enfrentar críticas pelo simples fato de ser mulher. Da minha equipe uma recepção boa,
não muito de algumas pessoas, como, por exemplo, rádios parceiras. A rádio, ela é uma rádio de Belo Horizonte, né? Mas ela tem rádios parceiras. Então, algumas rádios espalhadas pelo estado de Minas que retransmitem o sinal da Inconfidência. E, na época, assim que eu narrei, a Rádio Inconfidência perdeu rádios parceiras, porque eles não admitiam retransmitir o sinal de uma mulher narrando. Isso me magoou muito na época, porque eu pensei, caraca, eu achei tão legal, gente, como assim? Foi tão demais a narração. E como é que as pessoas vão reagir? Eu lembro até hoje de um ouvinte que foi até a Rádio Inconfidência. Eu estava sentada no meu computador, ele foi até a Rádio Inconfidência, colocou a mão assim no Tosca e apontou para o Tosca gritando assim, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Uma rádio de mais de 80 anos, uma rádio tradicional, uma rádio que chega em todos os lugares, como é que você coloca uma garota para narrar? E o Tosca falou assim, fala com ela aí, ó, ela tá aqui do seu lado, ó. Isso tudo me marcou muito, porque eu não esperava. Mas, por outro lado, cara, a minha vida, ela mudou. Mudou porque Isabelle narrou grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo da Rússia em 2018, e foi uma das enviadas para a Copa de 2022 no Catar. Além de ter narrado a Copa do Mundo Feminina pela Globo, mesmo com um currículo com diversos eventos, ainda convive com o preconceito. Lidar com preconceito é muito difícil, gente. Assim, às vezes eu saio de uma transmissão tão feliz, meu Deus, foi muito legal a transmissão, e aquela enxurrada de comentários, pessoas que mandam mensagem, nossa, a pessoa ela perde tempo mandando mensagem pra gente e ofendendo. Uma coisa é uma crítica, eu já recebi muitas críticas, olha, eu acho, Isabelle, pode melhorar nisso, naquilo. Eu ouço tudo e tento melhorar. Outra coisa é o comentário puro, seco, o que ela fez pra estar aí, sabe? Com quem que ela saiu pra estar aí, sabe? Assim, isso não pode me abalar, porque eu sei da minha história, eu sei o que eu vivi, eu sei tudo o que eu faço, eu sei de tudo que eu sigo abrindo mão para viver a narração, para viver o jornalismo. Então eu, pessoalmente, sinto assim o preconceito. E se todo dia uma mulher entrar na sua casa para levar as informações do esporte? Essa é a responsabilidade de Bruna Ficagna, a apresentadora do GE Campinas, que começou a carreira ainda adolescente em Sinop, no Mato Grosso, até chegar a um dos principais grupos de comunicação do Brasil. Olha, no começo, acho que tratando-se de uma cidade do interior, eu recebi um apoio significativo de pessoas que eram mais experientes e viram, tipo, uma menina querendo aprender mais sobre. E eu fui muito acolhida em Sinop, né? Lógico que quando você entra na faculdade e você passa a competir de verdade no mercado de trabalho, aí o cenário ele muda um pouco. E essa mudança é sentida em situações simples que fazem parte do dia a dia de um jornalista. Infelizmente, já teve casos de uma resposta torta de um treinador que você sabe que ele não falaria isso para um repórter experiente ou que se fosse homem também. Então, já teve situações de ficar um pouco constrangida ou se sentir intimidada, mas em casa eu tinha o contraponto de que era isso não pode te afetar, é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, felizmente acontece. Então, era não deixa isso te abater, se falar de novo, você fala que, né, você está trabalhando, você busca também o seu espaço. Bruna construiu uma carreira no centro-oeste do Brasil até chegar em Campinas. E mesmo com o talento e a experiência, sofreu críticas duras, antes mesmo da estreia do Globo Esporte Campinas. Mesmo assim, foi forte. Aproveitou o apoio da família e dos companheiros de trabalho para seguir na caminhada e se tornar uma figura para que outras meninas possam seguir o mesmo caminho. E a gente vê agora a mulher, tipo, uma na apresentação, outra no comentário, outra na narração. Isso tá ficando mais comum, embora você trouxe um dado, felizmente, baixo, mas eu acredito que é um passo que a gente tá avançando. Eu vejo a nossa querida estagiária Ingrid, que tá acompanhando, que desde cedo tá também se preparando para esse mercado. Eu acho que é uma questão de persistência, mais do que nunca, de saber que é um mercado muito competitivo. Agora, deixando de lado, por ser mulher ou não, a gente tem que estar ciente de que é um mercado muito, muito competitivo. Em alguns momentos pode acontecer de ter um preconceito, de estar ali, de estar insegura. Acho que o recado que eu deixo é que se isso acontecer, pensa no que te fez chegar até aqui, no que te motivou, no que você traz no teu coração. Seja no jornalismo esportivo, no esporte de alto rendimento, no esporte paralímpico, nas praças esportivas e na correria do dia a dia para a prática do esporte. O lugar da mulher é onde ela quiser.
Com apoio à produção de Fernanda Alves e sonorização de Felipe Pereira, de Campinas, Antônio Lupi. Boa, Lupércio, coisa Grande, linda. Lupe, Parabéns, cara, Lupe, que muito coisa bom, cara. linda, Boa. sensacional. Parabéns às entrevistadas, parabéns em especial à Adriana Almeida, que a gente tem um convívio, ela é maravilhosa, uma pessoa fantástica, sim referência, sem dúvida alguma, e parabéns às outras, a Bruna, nossa companheira aqui também de grupo, a Bruna Ficagna, do Grupo EP. Parabéns pela reportagem, parabéns pelo empenho, parabéns para o Felipe, parabéns para a Fernanda. Que coisa sensacional, emocionante, tocante e reflexiva esta série, Antônio Lupi. Parabéns. Valeu, Carlão. Isso é o retrato, né? Que elas enfrentam, mas que não deveriam enfrentar. Sim. Porque, como eu disse hoje, né? A gente comemora o Dia da Mulher hoje, que é uma marca importantíssima, mas o Dia da Mulher, todo dia é Dia da Mulher. E a gente precisa colocar na cabeça que não tem diferença, não tem preconceito, não tem nada. E quem pensa assim, tem uma cabecinha desse tamanho, ó, pequenininha. Então, assim, hoje é o Dia da Mulher, mas todos os dias precisa ser comemorado e chega desse preconceito, dessa... Eu fiquei muito chocado com os depoimentos tanto da Isabelle, da Adriana, da Bruna, que tem gente que ofende, entendeu? Criticar é uma coisa, todo mundo pode ser criticado, porque a gente pode melhorar o trabalho, mas aí quando a crítica passa a ofensa, isso é crime e isso é grave. Então, chega dessa divisão e vamos seguir em frente. Sem dúvida, parabéns mais uma vez, que reportagem sensacional, que série sensacional, parabéns aos envolvidos, muito orgulho desse pessoal. E parabéns, mulheres, mais uma vez, Dia Internacional, hoje sexta-feira, dia 8 de março de 2024, é o Repórter CBN.